Olá, minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Estamos dando início a mais um programa Amor ao Próximo, a visão espírita, na tarde desta terça-feira. Temos o maior prazer e orgulho de receber uma pessoa fantástica do lar Ceci Costa, pedagogo, estudioso, professor, pesquisador e conhecedor profundo do espiritismo e de um dos seus itens que abordam o espiritismo, que é o perispírito. Estamos falando do professor Hernani Menezes. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eudato. Boa tarde aos telespectadores que fazem o programa, que nos assistem. É um prazer estar aqui e espero que tenhamos hoje uma tarde de uma conversa agradável e instrutiva para todos nós. É um prazer. O prazer é todo nosso e eu vou pedir ao professor Hernani Menezes, por gentileza, que faça a prece inicial para darmos início ao nosso programa, tão esperado sobre esse assunto palpitante que é o perispírito. Pois não. Pai amado, Criador das nossas vidas, muito obrigado por existirmos, por haveres pensado em nós. Que possamos compreender a vossa vontade, que possamos trilhar pelos caminhos que nos conduzirão à luz, à verdade, ao amor, à eternidade. Que neste instante o vosso amor contemple a todos nós, que desejamos seguir os caminhos justos rumo à perfeição. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. E assim, minhas amigas e meus amigos, estamos iniciando o programa Amor ao Próximo, uma visão espírita. Professor Hernani Menezes, desculpa, Pois eu não, vou ter Deodato. que tratar assim para ficar à vontade. Me Tá permita. certo. Todo mundo pergunta, se estuda, se conhece, se debate, se explica, mas o que é realmente o perispírito? Na codificação, a primeira vez em que se fala sobre este assunto, o perispírito, que é um neologismo, é uma palavra criada por Allan Kardec para designar uma ideia nova, dentro da apresentação da abordagem espírita, porque o perispírito, ou o envoltório do espírito, esse corpo diáfano, esse corpo sutil, ele já é conhecido desde a mais remota antiguidade. Diversas culturas haviam falado sobre isso. E, naturalmente, o codificador retoma este assunto através da espiritualidade. E na pergunta 93 do Livro dos Espíritos, nós encontraremos, então, o codificador indagando aos espíritos superiores que codificaram para nós o espiritismo. Se o espírito se encontrava a descoberto, se havia em torno dele algo que o permitia ser identificado, que permitia a individualidade se manifestar. E os espíritos dizem que sim, que havia um corpo sutil, diáfano, vaporoso, assaz sutil para nós, mas bastante grosseiro para eles. E mais tarde, nessa mesma pergunta, o codificador faz uma complementação nomenclaturando este corpo. Então, quem dá o nome perispírito a este envoltório não são os espíritos, é o próprio Allan Kardec que cunha esta palavra para melhor designar um pensamento que mais tarde naturalmente se desdobrará em um tema extremamente transversal, porque estudar perispírito é interagir com todos os segmentos do conhecimento humano. Porque sendo o perispírito o corpo do espírito, que ao desencarnar mantém-se em sua individualidade e identificação pelo perispírito, naturalmente transborda o campo da biologia simplesmente e envereda por todos os segmentos do conhecimento humano. Com certeza. Começa aí, pergunta 93. E eu perguntaria, o senhor há pouco falou que já na antiguidade se falava no perispírito. Já sim. Quando se fala antiguidade, se remota a que tempo? Estamos falando desde o tempo dos Vedas, desde os tempos dos Brahmanes, desde os tempos mais passados, os egípcios já falavam sobre isso. Na China já se falava, na China antiga, há 4.000 anos já se falava no corpo sutil. Pitágoras fala do corpo da alma. Paulo Apóstolo fala do corpo incorruptível. Então, o tema, o corpo espiritual, já é tratado nas escolas iniciáticas do passado. Então, nós que reencarnantes, não é? E reencarnacionistas por convicção, naturalmente já ouvimos falar sobre este tema, já estudamos este tema, só que nós temos uma outra abordagem. O Espiritismo vem
trazer para nós este assunto de uma maneira mais clara, de uma maneira mais abrangente. Exatamente. E Kardec é que atribui a denominação perispírito. Isso, a palavra foi cunhada pelo codificador, foi ele quem deu esse E nome. quais as interferências que o perispírito sofre em função do mau uso do corpo? Ah, pois não. Sendo ele uma expressão mais próxima do princípio inteligente, do foco inteligente, consciência, que é o espírito, naturalmente ele agrega e desagrega os nossos pensamentos e sentimentos, porque o perispírito é, vamos dizer numa linguagem simples, essa via de mão dupla em que nós agimos sinergeticamente. O espírito é um ser sinergético, nós recebemos e doamos, nós recebemos e repassamos para os demais aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Então, quando se diz dentro dos ensinamentos espíritas que quando nós desencarnamos, levamos gravados em nosso perispírito as marcas das nossas ações, dos nossos pensamentos. Dizem até que é feito um CD, né? Que fica tudo pontuado Isso, é. de todas as atitudes, ações, pensamentos que nós... Durante um tempo ficou muito discutida a questão da memória do espírito. Perfeito. Onde estaria a memória do espírito? No espírito ou no perispírito? E é Gabriel Delany e mais tarde o próprio codificador no Livro dos Médiuns que nos dizem que o espírito tem as suas marcas, as suas impressões, as suas experiências gravadas no perispírito. O que nos leva a crer que o perispírito é um corpo no qual nós estamos inseridos e estaremos por todo o tempo que existimos, pela eternidade afora. Pela eternidade afora. Não perdemos o perispírito como nós o entendemos. Ou seria a identidade do espírito através do perispírito? Seria Isso, isso como exatamente. uma impressão digital, uma íris, quer dizer, lá ficaria registrado? Mudando de planos dimensionais, nós não guardaremos essa mesma anatomia que temos Sei. aqui. Mas guardaremos os princípios, as matrizes energéticas vibratórias da nossa conquista, que estarão em um campo de matéria. Gabriel Delany chama isso de ser o espírito como uma dupla face de uma moeda. Não há como conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. No Livro dos Médiuns, na primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 1, o codificador diz a mesma coisa. Já no Livro dos Espíritos, nós encontramos o codificador sendo respondido pela espiritualidade, quando eles dizem assim, que à medida em que o espírito evolui, ele vai perdendo partes do seu perispírito, mas que o espírito o mantém para sempre. Essa é a condição do espírito puro. É como se ele não existisse, de tão purificado, de tão sutil que é. Para nós é como se não existisse, mas ele tem. Fica talvez mais sutilmente muito mais sutil, presente junto ao espírito. E o nosso trabalho aqui na Terra é esse, né? Procurar esse processo de depuração, esse processo de limpeza, vamos chamar assim. Aí é que vem essas controvérsias que existem, o senhor sabe bem, questão perispírito, espírito, a posição da guarda do espírito em cima do perispírito, depuração, só se alcança alguns estágios elevados através da dor, através do sacrifício, através... Eu gostaria que o senhor, professor, me desse assim, uma pincelada rápida sobre esse tema, porque é um tema que muita gente diz, não, mas para ser feliz tem que sofrer. O parapsicólogo, pesquisador e eminente cientista, inclusive meu sócio em nome, Hernani Guimarães de Andrade, ele chama o perispírito de modelo organizador biológico, seguindo uma linha de pensamentos que surgiu na Rússia com as pesquisas parapsicológicas. E quando ele define modelo organizador biológico, ele nos dá uma ideia muito clara de que, através desse modelo, nós teremos as diretrizes fundamentais, não apenas desta encarnação, mas também ali registrados em arquivos, nos nossos campos do inconsciente profundo, as nossas diretrizes de existência desde a nossa formação. Então, naturalmente, quando dizemos que o perispírito reflete o que se passa no espírito, é bem verdade. Porque sendo formado de um tipo de matéria muito mais sutil, muito mais plástica do que o corpo que nós temos, consegue guardar com mais clareza, com mais nitidez, todos os nossos pensamentos, os mais íntimos que sejam. Paulo Apóstolo dizia que somos vistos, somos acompanhados por uma nuvem, nossos pensamentos estão claros para a espiritualidade, por conta dessa psicosfera, desse campo psíquico em volta do perispírito, que permite à espiritualidade superior fazer uma leitura do nosso campo íntimo, mesmo que não saibamos. E isso é passado pela espiritualidade, para os médios, chamemos assim, no caso do codificador Allan Kardec, nos dá uma abrangência disso que o senhor acaba de falar, né? Porque ficaria empiricamente
no ar essa história que teria a gravação, Exato. Todas as relações do espírito com a matéria se dão pelo perispírito. todas elas. Todas as manifestações de ordem anímicas ou mediúnicas passam pelo perispírito. Todas. Não há como sair desse filtro. E desde quando e por que, se é possível perguntar, esse debruço sobre o perispírito, em questão de estudo que o senhor... Na Talvez atualidade, seja o maior pesquisador e estudioso do perispírito no Brasil, seja o não, senhor... não absolutamente. Eu estou no fim da fila. Existem pessoas muito bem preparadas, eu apenas faço a coletânea, eu faço apenas o recolhimento dessas informações que eu recebo através de livros, através de publicações, tento dar uma organização didática e repassá-las para os amigos e amigas com que a gente trata nas instituições. E esse trabalho de compêndio que a gente faz, de sair coletando as informações para apresentá-las, longe está de ser um trabalho de pesquisador, de aprofundamento, porque naturalmente isso exigiria um debruçar muito mais aplicado da minha parte. No entanto, eu reconheço que durante esse tempo que eu venho estudando o perispírito, Há esses quanto 11 tempo? anos, 11 anos, esse estudo surgiu no Instituto Espírita Allan Kardec, em um momento em que o nosso companheiro, nosso irmão Lourenço Barros, dava início também ao estudo da irmã Joana de Ângeles, Eu ia da falar isso, psicologia que se transpessoal. debruçou sobre Joana E de por Ângeles. sugestão dele, inclusive, foi que nós começamos a estudar perispírito. Eu não dá nada, né? Aí estamos em paralelo caminhando com esses estudos durante esse tempo. E tem sido realmente gratificante. Mas a humildade demais também não é bom. Humildade demais também não é Sem tão bom. dúvida. Depende do tamanho da minha vaidade, que é muito grande. Professor, onde o senhor faz as suas palestras, onde o senhor faz os seus estudos, qual é a grande questão que é colocada na questão do estudo dos perispíritos? A questão do perispírito hoje está baseada fundamentalmente nos processos psicossomáticos. Atualmente a medicina vem se debruçando sobre essa área de pesquisas, mostrando que o pensamento, os sentimentos têm um papel muito importante nas nossas patologias, sejam de natureza física, seja de natureza emocional. E nós, como espíritas, temos uma grande contribuição a oferecer, informando a sociedade, informando aos cientistas, de modo geral, de que as nossas patologias elas não têm origem no momento em que ela se manifesta, mas tem algo que vem muito antes, que repousa em matrizes ainda mais profundas que estão no espírito através do perispírito. E elas só são deflagradas através dos processos existenciais. São os momentos econômicos, financeiros, de relacionamentos, porque todos esses fatores sociológicos, eles influenciam nas nossas tomadas de decisões, né? No nosso equilíbrio emocional. Exatamente. Então chega um momento em que as coisas apertam de todo lado, então não há outra saída, a gente dá um pipoco, estoura, entra em surto. Então nesse momento que nós recorremos aos nossos médicos, aos nossos terapeutas, nós encontramos, através deles, alguns elementos muito importantes para a nossa cura, para o nosso bem-estar. No entanto, algumas vezes, essas terapêuticas são paliativas, são periféricas. Nós não abordamos o cerne da questão. Professor, eu vou pedir licença para fazer a primeira pausa do programa. Não, nós voltaremos no início do segundo bloco debatendo exatamente essa questão que os terapeutas e a ciência se debruça ou se começa a debruçar para estudar e tentar sanar ou aliviar um pouco. E o perispírito vai ajudar muito. Muito, é exatamente sobre isso que ele dito. Professor Hernani Menezes, há um livro considerado a Bíblia do perispírito? Alguma coisa profunda de estudo, de pesquisa? Nós temos uma obra que é esta aqui, chamada Antologia do Perispírito. Esta é uma coletânea de textos que vão desde o Livro dos Espíritos até a coleção André Luiz. Na verdade, foi elaborado por José Jorge, antigo vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e é um compêndio. Ele não construiu essa literatura, ele apenas coletou. São 42 obras que estão aqui falando sobre perispírito. Tudo que você quiser sobre perispírito, dentro dessas 42 obras estão aqui. Que então, vão quem desde quiser o Livro estudar... dos Espíritos, passa por Allan Kardec, por Gabriel Delany, por Alexander Aksakov, por Emmanuel, por André Luiz, por Gabriel Delany, por Leon Denis. Todos os autores estão aqui. Então, esta é uma obra de consulta, uma obra muito boa de se estudar, muito fácil de ser estudada. E todo aquele que se interessar por este tema,
este livro seria excelente para o estudo. Porque o estudo do perispírito é um estudo fascinante. Porque ele nos leva a todos os segmentos do conhecimento humano. Conforme estávamos conversando no bloco passado, a medicina hoje, muitas vezes se defronta com algumas situações aparentemente incompreensíveis. Por exemplo, rejeição de órgãos, transplante e rejeição de órgãos. Nós sabemos que existe todo um trabalho sendo realizado para minimizar os processos de rejeição de órgãos. Existem medicamentos específicos para possibilitar uma adequação do órgão ao corpo novo, mas mesmo assim existem algumas rejeições que para a medicina parecem incompreensíveis. Por quê? Porque todo órgão ele está envolvido em um campo energético. Okay. Quem doa um órgão, doa não apenas o órgão físico, mas também todo o seu componente energético. E muitas vezes existem choques entre o perispírito do que recebe e o conteúdo energético do órgão do doador. E aí há um conflito. Aí é um conflito energético. Então a rejeição começa no campo perispiritual. E existe a possibilidade ou estudos de um desenvolvimento de algo que possa depois compatibilizar essas energias sim, diferentes? Com certeza. A espiritualidade nos orienta para a terapêutica espírita nestes casos. O trabalho de revitalização, o trabalho do passe espírita, dos tratamentos espirituais nesse campo tem tido um efeito formidável. Deixa eu então fazer uma pergunta dentro da minha santa ignorância. Da nossa. Não, minha. Uma pessoa que doa um órgão, Sim. O doador e o receptor. Sim. Energias diferentes. Diferentes. Teria que haver, ou terá no futuro, uma antecipação de um passe energético, de um tratamento espiritual, para que essa doação possa ser feita e aceita na sua plenitude? Sim. Ou só depois da operação? Eu creio que antecipadamente, até porque, dependendo de quem está doando o órgão, este espírito pode não aceitar que tirem seu órgão. Mesmo aquele que disse em vida que será ou é um doador em potencial? Não, mas aí ele aceitando ser doador, ele já deixa claro que se desfará daquela parte do seu corpo e não há problema. Mas digamos que um espírito ainda no estágio primário não aceita a retirada do órgão dele, ele vai acompanhar o órgão. E aí? E vai para junto do transplantado. Me aí devolva meu fígado. Aí vem o transtorno. Me devolva meu pâncreas, me devolva meus rins. Ele acopla-se ao outro e deixa um campo energético negativo. Obsessão? Obsessivo. Então, há essa possibilidade, dependendo da natureza de quem está doando o órgão. Alguma coisa a ver com centros de força? Centros de força. Porque o espírito, em sua individualidade essencial, ele não possui braços, pernas, orelhas, nariz. Os espíritos nos dizem que existem movimentos de harmonia de formas que nós não compreendemos. Esta anatomia serve para a Terra, esta de braços, pernas e olhos serve para a Terra. Mas o espírito precisa passar para o corpo físico os seus elementos constitutivos de vitalidade, de consciência, de intelectualidade. E por onde ele faz isso? Através dos centros de força. No passado, na Índia antiga, 3.000, 4.000 anos atrás, os indianos falavam uma língua chamada sânscrito. E no sânscrito cunhou-se uma palavra chamada chakra, que quer dizer roda, que quer dizer movimento. E esses centros de força, eles funcionam como catalisadores e dispersores energéticos. Nós temos aproximadamente 300 a 320 centros de força. Só que nós temos 7 centros principais estudados, 7 principais. O resto são chamados de secundários. O restante chamado de secundários são muito vistos através da acupuntura. Mas os centros principais são o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o solar, o umbilical, o básico ou genésico. Então, esses 7 centros principais, eles se encarregam de vitalizar os nossos centros endócrinos. São usinas captadoras de força para dinamizar... E nós vivemos de equilíbrio hormonal. Sei. Então, como esses centros ligam-se aos centros endócrinos, aos centros produtores de hormônios, através desses centros de força, nós estabelecemos a harmonia ou adoecimento de nossos órgãos, consequentemente, a nossa saúde geral. E o que é que leva a
esses órgãos se desequilibrarem pela nossa não vigilância? Os congestionamentos energéticos nesses centros de força. Por exemplo? E esses congestionamentos energéticos acontecem pelos nossos pensamentos, palavras e obras. Pensamento, 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 pensamento. Pensamento. Felizmente, os nossos corpos mais densos, esse corpo físico que nós temos, eles são muito resistentes. Porque se eles fossem de uma plasticidade semelhante ao perispírito, logo, logo nós os desconstituiríamos. Porque muitas vezes nós passamos anos bombardeando o nosso organismo com pensamentos infelizes, até que finalmente ele sucumbe. Então, para que um órgão apresente uma deficiência, que apresente um quadro patológico, foi necessário não apenas por pensamentos trazidos pelo inconsciente, através de marcas perispirituais de encarnações anteriores, mas também por esta. Quando nós, pelo muito pensar negativamente, pelo muito sentir negativamente, nós vamos congestionando e desestruturando as estruturas das células. O DNA é alterado, as células tornam-se cancerígenas. Há um momento que elas não aguentam mais. Não aguentam mais o bombardeio. E aí? E aí adoecemos. Então, esse processo vem pelos centros de força. E registra. Registra. Para você reorganizar esse centro de força, vai ser preciso o mudar de pensar, o mudar de falar e o mudar de agir. Professor, isso é uma reforma íntima. Agora, reforma íntima. Professor, o senhor sabe, qualquer nós, pesquisador, professor, pedagogo, mudar o pensamento para quem está habituado a ter pensamentos contrários àqueles que deveriam ter, é uma obra difícil de ser realizada. E que não é uma obra de uma encarnação só. Nós começamos em uma encarnação e terminamos daqui a 5, 6, 10, não sabemos o caminhar do espírito. Mas o importante é começar. Não é? O importante é começar. Porque no momento em que nós redirecionamos o nosso quadro mental, o nosso quadro emocional, nós já eliminamos boa parte da sobrecarga energética que esses centros trarão para o nosso organismo. Jogamos fora essas preocupações que estão pesando. Naturalmente, com toda certeza. Né? E aí vem o trabalho que não é feito sozinho. Claro. Um trabalho dessa natureza não se realiza sozinho, você faz em sociedade. Nós conversávamos no primeiro bloco, o espírito é um ser sinergético. Ele recebe e doa energias, que não são apenas energias de natureza eletromagnética, são energias emocionais. E nós precisamos nos relacionar com as pessoas, precisamos aprender a conviver com as pessoas, a trocar experiências, trocar sentimentos. E é nesse sentido que nós nos enriquecemos e nos transformamos. Pelo pensamento, pelo sentimento carinhoso, caridoso, constante do outro, nós percebemos a natureza operando em nós mudanças que muitas vezes o tempo não faz quando estamos sozinhos. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, na hora que nós começamos a mudar para positivamente o pensamento, direcionando para coisas boas, automaticamente é como um starter dentro de nós que vai mudando. Vamos imediatamente eliminando os focos emissores dessas energias perispirituais. O senhor há pouco falou de uma coisa chamada doação de órgãos, que é uma controvérsia, um debate a nível mundial. Mundial. Vamos dizer, metade acha que sim, metade acha que não. Exato. E quando há isso que o senhor falou, a energia do doador para a energia do receptor, ela não é a mesma e há uma rejeição, não é compatível. E quando quem doou não quis doar e acopla, eu quero o meu baço, o meu rim, qual é a saída? A saída? Qual é o caminho que o senhor, como professor, vê sobre essa questão energética do doador e do receptor, ou seja, a doação de órgãos? Eu creio que para ambos a terapêutica espírita chega de forma muito saudável. Primeiro mostrando ao receptor que ele está recebendo não apenas um tecido físico. Ele está recebendo um órgão que representou vitalidade, que representou parte integrante de uma individualidade, de um ser espiritual que viveu, que teve emoções, que teve sentimentos e que, vamos dizer assim, impregnou todo o seu órgão com a sua energia, com o seu sentimento. E que precisa aprender a agradecer por este órgão e, através da terapêutica espírita, o doador também ser instruído para o importante passo que ele deu, mesmo que não aceitando inicialmente, em contribuir para a sua própria melhora. Pois no momento em que ele doa o seu órgão, ou que seu órgão é retirado para a saúde, para a vida de alguém, ele passa a ter créditos espirituais pela ação. Perfeito.
Ele passa a ser visto pela espiritualidade amiga como alguém que foi capaz de desfazer-se daquilo que, inclusive, já não lhe servia mais. Mas que teve o altruísmo, teve a capacidade de reconhecer que seria melhor aquele órgão estar em alguém que poderia ter uma sobrevida. É uma prática do amor ao próximo. Uma prática do amor ao próximo, mesmo que ele não tenha naquele momento consciência. Claro. Mas ele, a partir desse instante, ele começa a ter uma outra visão de mundo, uma outra visão de vida. Professor, e a medicina e a ciência, o que elas falam, ou aceitam, ou não, ou debatem sobre o perispírito? Nesse momento, existem alguns núcleos isolados de cientistas espiritualistas, porque o perispírito não é uma propriedade do espiritismo. O corpo espiritual é de natureza humana e visto pelas diversas culturas e pelos diversos núcleos de estudos espiritualistas. Então, em alguns locais na Europa, na Inglaterra sobretudo, onde médiums já podem trabalhar dentro de hospitais, utilizando-se dos passes magnéticos, dos passes espirituais, do processo de revitalização através da ação espiritual. Na Inglaterra isso já é possível. Na Índia isso já é possível. Em alguns países da Ásia essa prática já é comum. No Brasil? No Brasil nós sabemos que em São Paulo o núcleo André Luiz, de hospitais espíritas André Luiz, já faz isso, a terapêutica espírita, porque nesse sentido a medicina ortodoxa, a medicina oficial, não dispõe dos instrumentos capazes de operar essa terapêutica. Perfeito. Ainda não dispõe. Com o tempo, como o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, nós caminharemos para esse espaço onde se reconhecerá a natureza espiritual do ser, o seu corpo espiritual, como matriz geradora de todo o processo seguinte, que é o físico. Então, lá na frente... Lá na frente nós chegaremos. Chegaremos, já foi dada a partida. Já foi dada a partida. Isoladamente, mas já foi dada. Isso. Professor, isso é uma conversa para se ter uma semana inteira, mas eu vou ter que fazer mais uma. Quando nós nos desequilibramos, nós temos atitudes que não são condizentes, eu sou muito egoísta, eu prendo muitas coisas, eu tenho muito raiva, apego. Isso reflete-se. Reflete-se. Porque não é a manifestação do corpo, é da alma. Perfeito. Não é? E a alma se manifesta no corpo pelo centro de força. E aí você vai começar a sentir prisão de ventre. Como é, professor? Isso. Eu acho que isso é muito importante. Me permita que as pessoas, às vezes, dizem, eu estou com essa dor, estou com isso, estou com aquilo, e pensa que é porque comeu alguma coisa, ou bebeu alguma coisa errada. Não é. Aí, eu acho que é muito importante nós prestarmos muita atenção. Exato. Prisão de ventre. Prisão de ventre. Ela vem? Vem. Chega porque você é apegado às coisas, agarrado, não larga nada, entre as palavras. Mas aquelas coisas inúteis você guarda, como guarda excremento no intestino. Então, determinadas áreas do nosso corpo são bombardeadas pelos nossos pensamentos e sentimentos e repercutem naquelas áreas por conta dos centros de forças que outras coisas mais provocam? Nós já agora vamos abordar um pouquinho. Por exemplo, uma pessoa extremamente controladora. Tem pessoas que são controladoras, você sabe, né, Donato? Muito. Mas são pessoas que não permitem que o outro dê um passo sem que elas estejam supervisionando. As pessoas extremamente inseguras, elas também desenvolvem problemas gastrointestinais. Que interessante. Desenvolvem. Por exemplo, a família espírita pernambucana, a quem eu quero antecipadamente agradecer pelo imenso carinho com que eu fui tratado nesses últimos meses, porque de julho para cá, eclodiu em mim um câncer de colo intestinal e a família espírita foi de uma generosidade, de um carinho extraordinário, a quem eu quero agradecer penhoradamente. O pessoal do GEAP, do Instituto Allan Kardec, amigos individualmente têm contribuído muito para o meu bem-estar de toda a ordem. E eu gostaria daqui de mandar um abraço a todos vocês que têm me ajudado nesse momento, com suas orações, com seus pensamentos. E eu estou aqui agora dando um testemunho de o quanto vocês têm feito em meu favor. Então, esses tipos de doenças são muito ligados às pessoas rancorosas. Obstrução. Às vezes a gente recebe coisas e guarda essas coisas com a gente e a gente não libera. Eu não estou dizendo de a gente sair por aí jogando pedra em todo mundo, nem tentando dar o troco ou a tapa no rosto do outro. Eu estou falando em a gente se dissipar das energias que nos congestionam.
E nós temos consciência que alguma coisa acontece connosco. Não tenha dúvida. No estudo de Joana de Ângelo, Lourenço tem sempre falado sobre a questão da defesa da personalidade. A gente protege a imagem. Então, para a gente fazer aquela imagem de bonzinho, de evangelizado, de muito legal, aquele espírita muito generoso, aquele irmão que fala quase indo embora, já desencarnando de tão bom que é, na verdade, ele muitas vezes guarda mágoas, guarda rancores, engole muitos sapos que não consegue digerir. Aí começa a ter problemas na laringe, quando ele não consegue verbalizar as suas emoções, ele dá um bloqueio, ele fica mudo. Você conhece alguém que passa por isso? Quem não conhece alguém que quando fica muito irritado perde a voz? Aí diz assim, eu estou tão contrariado que não consigo falar nada. Claro que não consegue falar. Está congestionado. Não é? O centro de força laríngeo deixa de fazer o seu movimento horário, começa a congestionar-se com energias e começa a fazer um contrafluxo anti-horário, desenergizando-se. Então, porque no sentido horário ele energiza, no sentido anti-horário ele se desenergiza. Então, quer dizer, quando a gente guarda muito esse rancor, esse ódio, engole esses sapos, é bom a gente falar? Ou nem é bom a gente fazer a terapia, a catarse, a gente falar. Mas como aguarda falar, um pouco, depende do como. Não é o que a gente diz, é como a gente diz, né, Exato? Exatamente. É como a gente fala. E, naturalmente, é muito importante comentar esse tipo de situação, porque muitas pessoas adoecem porque não conseguem verbalizar seus sentimentos. Surge o câncer da tireoide em função dessas obstruções. Pessoas que não conseguem se expressar, vivem com outras que são controladoras, que não lhes permitem se manifestarem, que não permitem que seus sentimentos sejam colocados. Essas pessoas vivem guardadas para si, não conseguem expressar-se. E esses centros, que deveriam se desenvolver naturalmente, adoecem. Não se desenvolvem. Num outro momento, nós poderíamos até fazer uma abordagem mais focal sobre os centros de forças e os seus conteúdos emocionais, para que a gente entenda como no nosso organismo, muitas vezes, esses centros de forças são determinantes para estabelecer patologias, em função do nosso pensamento, em função do nosso sentimento. Ou seja, nós temos que permanentemente vigiar isso e tentar mudar. Exatamente. Na prática terapêutica do passe, nos centros espíritas, é muito comum encontrarmos os passistas que, intuídos pela espiritualidade que os acompanha nos passes espirituais, endereçarem as mãos ou o pensamento do médium para determinadas áreas do corpo do paciente. E naquele local, executar determinados movimentos de mãos em processos de desenergização, desmagnetização ou descongestionamentos. Porque a espiritualidade que olha-nos no campo perispiritual, porque o passe não é dado no corpo físico. O passe é endereçado ao corpo espiritual, que através do corpo vital chega até o espírito. Então, quando o passista endereça suas mãos ou seu pensamento para uma determinada área do corpo, promovendo descongestionamentos, promovendo o refluxo de energias, naturalmente ele está percebendo que os pensamentos, as atitudes, as emoções daquela criatura estão criando núcleos energéticos congestionantes naquela área. Então não existe um padrão para a terapêutica do passe. Não dá para se padronizar. Começa pelo coronário, passa pelo frontal, chega no laríngeo. Esse tipo de postura muitas vezes é contraproducente para as reais necessidades do espírito. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Ninguém é igual em nada. Exatamente. Essa pluralidade de prática terapêutica no campo da energização que a instituição espírita faz, que está muito além daquilo que hoje a medicina poderia fazer, inclusive retomando o tema, ajudando aos que recebem órgãos novos um processo de harmonização energética naquela área. Para que a aceitação se dê. Para que a aceitação se dê. O senhor falou há pouco, momentos atrás, sobre paz. Não há, e eu concordo plenamente, como padronizar paz, porque se nós somos energia, e nós estamos recebendo o passe do corpo espiritual, e se nós não somos iguais, porque as energias são diferentes, como é que eu vou padronizar 110, onde tudo é 220, 380? Pois é. O teu processo de recepção é diferente do meu. Claro, claro. Não é? Dependendo até do passista que está aplicando o passe, os conteúdos energéticos doados por ele têm um caráter diferente do outro. Perfeito. Aquilo que o senhor falou, às vezes o médium tem a percepção através de quem o guia. Isso, a fazer uma determinada prática.
Já imaginou se fosse para todo mundo igual? Padronizou, não é? Não, com certeza. Então seria muito difícil. E o perispírito, nesse sentido, é o determinante, no sentido de absorção e liberação energética. Porque é através dele que o espírito se manifesta na matéria. Sem o perispírito não há manifestação. Perispírito é o cofre, É o cofre. onde nós poderemos guardar o que é bom e o que não é bom. Isso. E depende só de nós sabermos o que é que vamos gravar nesse CDzinho. Eu chamo de CDzinho, desculpa falar. Não, a linguagem é essa, se a gente pudesse considerar na linguagem da informática, não é? O corpo mental, que é parte do perispírito, funciona mais ou menos como um pendrive. Sim. Vamos dizer que essa máquina fosse o corpo físico, e no momento em que ela desorganiza, eu pego todo o arquivo dela, ponho num pendrive e levo para uma máquina nova. É o meu perispírito. Meu perispírito. Então eu pego todo o meu arquivo e levo para a máquina nova, reconfiguro a máquina nova e começo a trabalhar. E essa máquina a gente entrega. Ou seja, esta vivência, essa existência terrena acabou. Acabou. Vamos viver Mas uma outra todas existência. as experiências eu guardo nessa memória que eu levo para outros. Não tem como não guardar. Porque Não era tem como era não tão guardar. bom dizer assim, vou fazer aqui uma puxadazinha, não é interessante, eu vou deletar, né? Seria fácil. Grava-se tudo. Grava-se tudo, né? Tudo. Quer dizer, Até o que eu não percebo pelos meus sentidos. por exemplo, Não é? por exemplo, Por exemplo, existem informações que me chegam de modo subliminar. São informações que me chegam no campo perispiritual, mas que meus sentidos não captam. O meu ouvir, o meu olfato, a minha visão, o meu paladar, o meu tato não consegue perceber. grava sem o seu conhecimento, Grava-se em mim. aí é meio Grava-se em mim. ditatorial, não? Não, porque eu sou um campo receptor. Eu estou aberto a receber. Mesmo que eu não perceba essa recepção, ela chega até mim e se grava em mim. E pode ser ou não Utilizado. utilizado, né? Pode sim. Vai depender das minhas tendências, dos meus pendores. Professor, eu vou pedir uma grande gentileza ao senhor. Pois não. Nós vamos conversar com a direção do programa para vermos uma outra data daqui a 2, 3 semanas, dentro da disponibilidade também do professor, para que o assunto perispírito volte a ser debatido até em alguns pontos mais focais. focais. Centros de força, doação de órgãos, a medicina, a ciência. O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte. O senhor há pouco fez um agradecimento a todos quantos colaboraram com nessa o senhor, minha fase de recuperação. através de energias, de amor. O que eu perguntaria ao senhor concorda comigo que o senhor está colhendo as benesses daquilo que o senhor plantou? Em parte, sim. Claro. Em parte, sim. No entanto, eu considero que a maior parte dessas benesses, com toda certeza, decorrem dos processos intercessórios. Das pessoas que têm orado em meu favor, daqueles que têm pedido ao Pai em meu nome, pelos seus méritos, pelos seus valores, esse amigo que vos fala tem recebido essas bênçãos. Porque, naturalmente, são muitos aqueles que têm colaborado comigo. O GEAP, em particular, além de outras instituições, estiveram presentes e continuam presentes na minha vida, colaborando comigo em suas orações, em seus pensamentos, de forma material e espiritual. Eu recebi de todos vocês muito carinho. Então, não há dúvidas que existe um pouco de mérito e existe muito de processo intercessório, daqueles que pediram e o Pai disse, olha, ele que pediu merece, então eu vou te permitir, porque quem está pedindo por você tem merecimento para isso. O senhor também tem merecimento para receber. E no seu perispírito está gravado exatamente que essas plantações de amor ao longo dos tempos estão frutificando agora. E o senhor tem todo o tempo agora, nessa câmera, para falar o que o senhor entender que deva falar de perispírito, de amizade, de amor, por favor. Porque esta aula que nós estamos recebendo hoje, ela é imperdível. O que eu gostaria de dizer para os meus irmãos e irmãs espíritas e não espíritas que estão me assistindo é que nesta encarnação, em julho deste ano de 2008 que passou, no dia 22 de julho eu senti uma dor transversal no intestino. Fui ao médico fazer uma tomografia e constatamos que precisava fazer uma cirurgia. Inicialmente pensaram, deve ser uma apendicite. Mas aí quando abriram, constataram que se tratava de um câncer.
E no dia 23 de julho de 2007 eu acordei colostomizado e com o diagnóstico de câncer, no dia do meu aniversário, 53 anos. E ao tornar da cirurgia e tomar conhecimento do meu quadro, o meu pensamento foi: meu Pai, me dá forças para que eu supere essa experiência. E muito obrigado, meu Pai, por haver permitido passar por ela. Os meus amigos espirituais que estão me acompanhando nesta tarde sabem que minhas palavras saem do meu coração. Eu agradeci ao Pai pela experiência, pela oportunidade de estar testemunhando esse momento de renovação. Se este fato tivesse acontecido há 1, 2 anos atrás, talvez eu não estivesse preparado para passar por ela. Mas agora eu estou me recuperando. Já tive momentos mais difíceis nessa fase de transição, mas agora estou me recuperando. Vocês estão me vendo aqui. Anunciem a toda parte: Hernando está bem, Hernando está melhorando. Logo ele vai estar nas instituições que ele sempre frequentou, agradecendo a todos pelo carinho, pela amizade com que ele foi brindado, pelos pedidos, pelas intercessões. O meu muito obrigado. E mais uma vez agradecer ao Pai pela oportunidade que ele está me dando desta purificação, deste expurgo, dessa saída do que já não serve mais para mim. Porque as doenças não são colocadas por Deus em nós, fomos nós que as colocamos em nós. O Pai nos deu a luz, a verdade, o amor, a justiça, a vida eterna, toda a glória, toda a felicidade. Doenças são construções nossas. E então o meu Pai quer que em mim fique apenas o que Ele colocou. Por isso que eu estou passando por esse processo purgatorial, por esse processo de depuração. E agradeço a todos aqueles que têm colaborado comigo e me sustentado com seus pensamentos, com suas palavras, com suas ações em meu favor. O meu muito obrigado a todos. Professor, nós estamos chegando ao final do programa e, de uma certa maneira, emocionados por essa aula, por essa beleza de explanação que o senhor fez sobre o professor Hernando Menezes. Por isso é que o senhor é abençoado e já praticamente superou, já vamos tê-lo nas instituições, falando e ensinando tanto quanto nós precisamos aprender.